2/3 do território do país. Esse é o tamanho da área ocupada pela Amazônia Legal. Se a gente pegar o território do nosso país e dividir em 3 partes, quase 2 dessas partes correspondem à Amazônia Legal. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que dá uma área que, se fosse um país, seria o 6º maior do mundo. Uma região enorme, que junta 9 estados do Brasil e que se convencionou chamar de Amazônia Legal porque engloba as unidades da federação que compartilham os mesmos desafios políticos, econômicos e sociais. Além dos estados da região norte, a Amazônia Legal inclui parte do Mato Grosso e Maranhão. Uma área gigante com várias diferenças entre si, mas que tem características em comum. E dentre elas, uma específica bem forte, o fato de ser uma terra em disputa que acumula conflitos no campo. A Amazônia Legal é a parte do Brasil onde, no último ano, o número de assassinatos no campo quase dobrou. Onde, na última década, mais de 100 mil famílias sofreram consequências de conflitos rurais. A gente está começando assim com números, para já adiantar que nesse episódio a gente vai falar de índices, taxas e indicadores que nos ajudam a entender com mais profundidade o que vem acontecendo na Amazônia Legal. Em 2 anos, o número de conflitos por terra cresceu quase 60%. E a principal vítima ainda são os povos indígenas. Os conflitos por terra em 2020 cresceram 25% em relação ao ano passado e quase 60% na comparação com 2018. Os povos originários foram os que mais sofreram invasões de terra. 7 em cada 10 ocorreram em áreas indígenas. Nos últimos anos, levantamentos como o da Comissão Pastoral da Terra mostram um acirramento das disputas e, como consequência, um aumento exponencial das vítimas de diferentes tipos de violência. Esse é o último episódio dessa temporada do Amazônia Sem Lei. E para fechar essa primeira fase do podcast, a gente quer falar da região de maneira ampla. Dessa vez, não vamos mergulhar numa história ou em um caso específico investigado em alguma reportagem. A gente vai olhar um pouco mais de longe para o quadro geral. Isso a partir de um mapeamento elaborado pela equipe da agência pública. Hoje, vamos colocar em perspectiva os números de queimadas, de disputas por água, de garimpo e de quem morre no campo na luta por um pedaço de terra. E o que está acontecendo é isso aqui, ó, tiro, né? Foi disparado na porta, é a porta da casa, né? Aqui, ó. Não posso desistir, eu tenho que ficar aqui. Pra onde vai? Vai pra cidade, eu não tenho jeito de viver na cidade, né? Que se fosse um cara estudado, eu tava na cidade, mas eu não tenho estudo, só sei mexer no campo. Aquela guerra, né? O INCRA diz que é dele e o fazendeiro diz que não. Então é um modo de agir nessa área. O homicídio acontece demais, a queima de barracos de ocupantes sem terras, ameaças. Esse é um trecho de uma reportagem em vídeo gravada na Ocupação 1200, no sul do Pará. As vozes que você ouviu são de pessoas que testemunharam o acirramento de um conflito por terra, que, na época, já durava mais de 13 anos. Em 2019, quando os repórteres José Cícero e Ciro Barros captaram esses depoimentos enquanto faziam uma matéria sobre a escalada de violência nessa disputa por terra. De um lado, famílias agricultoras reivindicavam um assentamento no que seria uma terra pública. Do outro, o fazendeiro defendia que a área era dele. Existia um impasse na posse dos hectares, uma disputa entre o órgão do governo responsável pela reforma agrária, o INCRA, a pessoa que se dizia dona da área e as famílias camponesas. Lá, essa disputa culminou em ataques, violência física mesmo. Quando os repórteres estiveram no local, ouviram dos agricultores familiares relatos de ataques com fogo e bala no acampamento das famílias sem terra. Histórias de gente que tinha acordado com bala varando o madeirite da casa, ou que tinha visto, semanas depois, a própria moradia improvisada ser queimada. Isso foi em 2019, em Ourilândia do Norte. Um caso, um exemplo. Um dentre muitos. Precisamente esse foi um dos 7.818 conflitos registrados no território da Amazônia Legal na última década. O dado vem do Mapa dos Conflitos, que é um projeto da Agência Pública de Jornalismo Investigativo em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Um mapeamento inédito que investiga as ocorrências de conflitos no campo na Amazônia Legal entre 2011 e 2020, junto com as características sociais, geográficas e de desenvolvimento das regiões afetadas. Aqui a gente vai detalhar alguns aspectos desse mapeamento que fotografam um pedaço, digamos, faz um raio-x de alguns aspectos de municípios da Amazônia Legal
que têm áreas sob disputa. Pedaços de floresta, volumes de água, reservas de minérios, terras da União ou hectares de pasto mesmo, e que geraram registros no Caderno de Conflitos do Campo da CPT. Tem várias formas de conflitos por terra. Uma forma muito clássica de conflito por terra é quando existe, por exemplo, um território, um pedaço de chão, vamos dizer assim, que é um pedaço de chão da União, um pedaço de chão público. E aquela terra deveria ser, por exemplo, destinada à reforma agrária. Quem faz reforma agrária no Brasil é o INCRA, mas o que acontece é que, às vezes, esses territórios eles são grilados. Então, vem um sujeito ou uma empresa e diz que aquele território é dele, quando, na verdade, é um território público. E aí gera o conflito com, por exemplo, camponeses que estão na fila de espera, digamos, para conquistar aquele pedaço de chão ali pelo INCRA. Esse é o Tiago Domenici, editor da Pública, que coordena o projeto Amazônia Sem Lei. Ele explicou um dos tipos de conflito que é registrado pela CPT e é um dos tipos de ocorrência que aparece no mapeamento. Se a gente for olhar para a história do Brasil, a história do Brasil é forjada na luta pela terra. E os conflitos no campo é um reflexo dessa luta pela terra. A falta de reforma agrária no Brasil, a falta de um pedaço de chão para um agricultor familiar plantar, em relação, por exemplo, a um grande pedaço de terra que uma mineradora tem, gera conflito, gera desigualdade. Então, a gente sempre mostra, nas reportagens que a gente faz, que os conflitos no campo, eles não são só um dado, eles não são só uma relação de violência na ponta e ponto, não. Tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com desenvolvimento social, tem a ver com políticas públicas. E no governo Bolsonaro, por exemplo, se agravou. É a maior média de ocorrências de conflitos no campo da história. Os dados específicos de conflitos do último ano, divulgados em abril, mostram que os assassinatos no campo em 2021 bateram o recorde dos últimos 4 anos. No ano passado, 35 pessoas foram assassinadas no campo, 29 só na Amazônia. E esse número de mortes está dentro de um cenário maior. Em 2021, a Comissão Pastoral da Terra registrou 1.768 ocorrências no geral, uma média de 34 conflitos por semana. Segundo a metodologia da CPT, a definição de conflitos no campo se refere às ações de resistência e enfrentamento que ocorrem em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, por água, por direitos e por meios de trabalho ou produção. Para a CPT, esses conflitos se dão entre classes sociais, entre trabalhadores ou por causa da ausência ou má gestão das políticas públicas. Bom, dito isso, é justamente o registro desses conflitos em perspectiva histórica, considerando a última década, que vamos detalhar aqui. E aí, logo de cara, um adendo para se ter em mente. Os relatórios de conflitos da CPT registram conflitos vários para além da disputa por terras, como disputa por água, garimpo e questões trabalhistas. A CPT, ela documenta a história dos povos do campo, da floresta e das águas desde o seu nascimento, de 1975. Desde o seu nascimento, a CPT teve sempre essa preocupação de estar documentando a história de homens e mulheres que estão nesses espaços que sofriam, e sofrem, bastante violência, decorrência do Estado e do próprio capitalismo. Esse é o Flávio Gonçalves de Araújo, documentalista da CPT. Desde 1985, a entidade tem um núcleo de documentação para colher e sistematizar informações sobre as violações aos direitos humanos no campo. Desde então, os dados são publicados anualmente no relatório que ficou conhecido como Caderno de Conflitos. E a gente vai processando esses dados, A gente faz a leitura dessas fontes, a gente depois vai para o banco de dados, sistematizá-las nele, E aí esse banco de dados, a gente tem um dado que é quantitativo, mas a gente também tem um dado qualitativo. Todos esses conflitos e ocorrências também, a gente conta um pequeno histórico para a gente entender todo o processo. E depois, em tempos, a gente manda para os regionais, da CPT, para eles darem uma conferida, E depois esses dados voltam de novo para a gente aqui do CEDOC e a gente faz essa correção. O Flávio explicou que os registros de conflitos chegam até a Pastoral da Terra por 2 caminhos:
via denúncia de entidades parceiras ou regionais da própria CPT, que são 21 núcleos espalhados pelo país, ou via denúncias publicadas por veículos do jornalismo profissional. Bom, esses dados de conflitos são a base sobre qual a equipe da Pública, em parceria com a CPT, montou o mapa de conflitos. Os repórteres especializados em dados, Bruno Fonseca e Bianca Muniz, se debruçaram sobre os conflitos da Amazônia Legal na última década e cruzaram os dados da CPT com os índices de violência, desigualdade social e, por exemplo, intoxicações por agrotóxicos. Isso com o objetivo de traçar um panorama sobre os territórios que estão sob disputa. Além dos dados registrados pela CPT, que são as ocorrências de diferentes tipos de conflitos no campo, a gente uniu outros dados socioambientais. Então, a gente colocou informações relacionadas a queimadas, a desmatamento, a pedidos de mineração. Vários desses fatores acabam influenciando, de alguma forma, a ocorrência de conflitos. Às vezes não tão diretamente, mas estão ali permeando a região da Amazônia. Essa é a Bianca Muniz. Para você entender como funciona esse mapeamento que busca ampliar a visão, dando mais contexto para os conflitos, vamos falar de um exemplo. Vamos pegar a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Quando a gente começou a fazer os dados, né, e dividir por faixas, o interesse nosso era ver assim, então vamos ver quais são os municípios que estão sempre ali entre os top, com mais queimadas, com mais conflitos, e vamos sobrepor isso. E Porto Velho chamou atenção porque estava entre esses destaques, né? Em Porto Velho, 3 índices têm caminhado juntos e com valores elevados: conflito, desmatamento e queimadas. Em 9 dos 10 anos analisados, a quantidade de conflitos por lá ficou entre as mais altas em comparação a todos os demais municípios da Amazônia Legal. Esses dados de Porto Velho saltaram aos olhos pra gente, assim. Para vocês terem uma ideia, o mapa, a gente analisa dados de 10 anos. E dentre esses 10 anos que a gente analisou, Porto Velho esteve na maior faixa de conflitos em 9 dos 10 anos. Também em 9 dos 10 anos, nos mesmos 9 anos, Porto Velho também ficou na maior faixa de avanço de desmatamento. E dos 10 anos, em 6, os focos de queimada em Porto Velho estiveram no maior nível em relação aos municípios que a gente analisou. Então você vê que é um município que se destaca nesses 3 aspectos, né? Conflitos, desmatamento e queimadas. Esse é o Bruno, coordenador de dados do mapeamento. O que os números mostram é que a realidade de Porto Velho reflete a de outros municípios em Rondônia. Nova Mamoré, que é uma cidade vizinha à capital, e Seringueiras também registraram conflitos e desmatamento nas faixas mais altas em 2020. E isso junto com o índice de queimada acima da média do ano. No ano de 2019, os 2 municípios estavam no topo do desmatamento. E no mesmo ano, tiveram uma alta nos números de conflitos, que veio junto com índices significativos de queimada. Os repórteres foram ouvir especialistas para tentar entender mais sobre a realidade trazida pelos dados. O Antônio Oviedo, assessor do Instituto Socioambiental, o ISA, diz que existe uma lógica que explica por que, na Amazônia, os dados de queimadas e desmatamento andam junto dos números de conflitos por terra. Segundo ele, o desmatamento e as queimadas fazem parte de um processo de conversão da floresta para outros usos, como plantação ou pastagem. Ele apontou que o desmatamento na Amazônia está orientado para criar um banco de terras. Então, quando se tem indicadores econômicos favoráveis para a expansão da fronteira agrícola, como o preço das commodities ou baixo preço de insumos, aumenta a procura por terra. E aí, grileiros se beneficiam negociando terras já desmatadas ou em processo de conversão. E a isso se liga a ocorrência de conflitos. E falando do caso de Porto Velho, o pesquisador do ISA aponta que um dos motivos que podem levar à quantidade de registros de desmatamento e queimadas no município é o fato dessa ser uma região que ainda tem áreas de floresta, mas que ao mesmo tempo tem um acesso fácil pela BR-364, o que facilitaria o transporte de madeira legal ou ilegal vinda do desmatamento. Então, acho que o interessante do mapa é justamente se vir como essa ferramenta onde você consegue avaliar e analisar de uma forma rápida vários indicadores. Olha, eu tô vendo aqui um município onde a gente tem muitos pedidos de mineração e muitos conflitos. Qual que é a história por trás disso? Mas o mapa, além de juntar esses dados de desmatamento e supressão da vegetação, reúne outros indicadores que, à primeira vista, não pareceriam totalmente ligados à disputa de terra. A gente analisou os dados de intoxicação, né, de pessoas por agrotóxicos na Amazônia. Alguns pontos saltaram. E um deles, por exemplo, foi o município de Nova Guarita, no Mato Grosso. E em 2017, o município foi um dos que mais teve pessoas intoxicadas por agrotóxico. Nesse mesmo ano, o mapa também vai mostrar que teve conflitos no próprio município. O mapa mostra que, ao todo, 323 municípios da Amazônia Legal registraram 1.376 intoxicações por agrotóxicos entre 2011 e 2020.
Mas esse número, no entanto, é subestimado por conta das dificuldades e ausência de notificações. A estimativa é que o número real de intoxicações, segundo um estudo da Fiocruz, seja de 20 a 50 vezes superior ao reportado no sistema de saúde brasileiro, o que poderia elevar o dado a mais de 68 mil contaminações em 10 anos. No caso do município mato-grossense, os altos números de intoxicações por agrotóxicos bateram com números elevados de conflitos registrados pela CPT, isso no ano de 2017. Segundo os dados da Pastoral, nesse ano foram 8 episódios de conflitos entre janeiro e agosto, envolvendo 12 famílias no assentamento Raimundo Vieira. E aí, de acordo com os registros, os assentados denunciaram invasões, intimidação, ameaça de expulsão e destruição de pertences pelos fazendeiros locais. Naquele ano, os assentados denunciaram que sofreram, além das agressões, com a pulverização aérea dos agrotóxicos. Um ano antes, uma reportagem do Estadão já havia revelado que uma chuva de veneno tinha vitimado os assentados. Segundo a matéria, um fazendeiro teria contratado uma empresa aérea para lançar agrotóxico nas terras de família do assentamento. E o mapeamento também mostra outra intersecção entre conflitos envolvendo disputa por recursos naturais, para além de conflitos relacionados à posse da terra. Disputas que também geram consequências duras para as pessoas. O estado do Pará, por exemplo, que é o líder absoluto nos pedidos de autorização para garimpo, é também marcado por conflitos relacionados à exploração de minério. Lá, o município recordista no número de pedidos de mineração é bastante conhecido até no noticiário, Itaituba. Situado nas margens do rio Tapajós, esse município é um dos principais pontos de expansão da mineração na Amazônia, e as reservas de ouro da região têm atraído garimpeiros e mineradoras. Em Itaituba, a busca por autorizações para exploração mineral explodiu em 2020. Antes, em 2011, o município tinha registrado 248 pedidos. Em 2020, foram 413. E foi nesse mesmo ano que ocorreram lá quase metade dos conflitos da década. Das 35 ocorrências nos últimos 10 anos, só em 2020, foram 17. E aí aqui entra uma informação importante. A mineração está ligada a outro eixo de violência registrado no caderno de conflitos da CPT, os conflitos pela água. É o que acontece em Itaituba e, por exemplo, em Marabá, que também fica no Pará. Na terra indígena Xicrim do Cateté, os indígenas sofrem com a poluição dos rios, causada pela mineração, uma situação que afeta cerca de 250 famílias da região. As terras próximas do Cateté são alvo de grandes mineradoras, e os rios da região sofrem com a contaminação por metais pesados, que são os resíduos do garimpo. Desde 2012, o Ministério Público Federal lá está processando a Vale por danos causados no território. E de lá para cá, associações indígenas também moveram ações contra a mineradora. Os resíduos do garimpo nos rios são apontados como uma das causas de doenças no povo Xicrim. E aí, no histórico desse conflito entre os indígenas e a Vale, que já se arrasta por anos, foram registradas 14 ocorrências na última década. Os registros apontam diferentes tipos de violência sofridos pelos indígenas, como a omissão e conivência dos governos federal e municipal, contaminação e poluição da água pela mineradora. Quando a gente coloca tudo isso com lentes, assim, para poder focar no município, a gente mostra que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Perceber que tem lugares que eles estão... Não é só um conflito de terra que está acontecendo ali, né? Mas ali eles também estão sofrendo por altos índices de violência. Está acontecendo vários pedidos de mineração. É uma população que está sofrendo ataques de vários lados. Uma coisa que vale a gente destacar aqui para vocês é que, ao juntar dados de ameaças e agressões com informações sobre exploração de recursos naturais, o mapa não tem a intenção de estabelecer relações causais. A ideia da plataforma não é definir especificamente causa e efeito, mas colocar em perspectiva problemas que coexistem no mesmo ambiente. O levantamento que a gente fez da década na Amazônia, dos conflitos, trouxe alguns dados muito interessantes. A gente conseguiu mostrar, por exemplo, que dos 9 estados da Amazônia Legal, 583 municípios foram afetados por conflitos no período. São mais de 7.000 ocorrências de conflitos na década. É muita coisa. Mais de 100.000 famílias foram afetadas, mais de 2.000 vítimas e um dado estarrecedor, que são mais de 300 assassinatos no período. A maioria deles sem resolução.
O mapeamento completo está disponível em uma plataforma interativa, onde é possível visualizar os dados separadamente ou juntos, tipo conflitos em relação a desmatamento, queimada, episódio de violência e outros aspectos socioambientais. Para você acessar o mapa, você pode entrar no site da agência pública, apublica.org/mapa dos conflitos. Na plataforma, você pode se aprofundar nos cruzamentos que a equipe da Pública fez, mas também gerar novas intersecções entre os dados. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, como a gente encara mesmo a Amazônia. Porque o que o mapa mostra é isso, né? Uma região enorme, né, assim, no Brasil, e completamente cruzada por conflitos de diversas naturezas ao longo de muitos anos, e quão urgente e crítico isso é. Acho que a Amazônia, ela pode ser encarada sob essa lente de uma região onde há intensos conflitos por diferentes motivos. Seja disputa para quem minera mais, para quem consegue acessar mais água, para quem consegue ter mais terras. Esse foi o 10º episódio do Amazônia Sem Lei, o último dessa primeira temporada. Para você que nos acompanhou até aqui, um enorme obrigada. Por hora, o podcast vai tirar umas férias, mas a gente vai voltar com novas investigações exclusivas. Por aqui, vamos seguir investigando o que está em jogo na Amazônia. E antes da gente fechar, queria só pedir 2 coisas. Se por acaso você ainda não segue o podcast, aperta aí seguir no tocador onde você está ouvindo a gente, que vão aparecer notificações quando a 2ª temporada chegar. E se por acaso você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no aplicativo da Apple, você pode dar estrelas pro programa. Isso nos ajuda a chegar em mais gente. Mas bom, no geral, fica ligado nas redes e no site da Agência Pública de Jornalismo Investigativo para saber das novidades. O episódio de hoje foi baseado no Mapa dos Conflitos, que teve coordenação geral e concepção de Thiago Domenici, coordenação de dados de Bruno Fonseca, análise de dados de Bianca Muniz e reportagens assinadas por Bianca, Bruno e Rafael Oliveira. Sou Ricardo Terto, apresento e fiz a montagem desse episódio junto com a Clarissa Levi, que também faz a produção e o roteiro, com colaboração do Matheus Santino. A finalização de som quem fez foi o Vitor Coroa. A coordenação geral do projeto Amazônia Sem Lei é de Thiago Domenici. Um abraço e até breve.